Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula de hoje sobre o negócio do casamento, no mercado do casamento, que é uma indústria imensa de mais de 1.300.000 casamentos por ano já no Brasil. Em cada uma das cidades, centenas de casamentos acontecem e os novos profissionais necessitam surgir. Nós precisamos de mais gente engajada no mercado do casamento. E o negócio do casamento foi criado por nós para termos a oportunidade de compartilhar com você, em videoaulas como essa, em cursos, metodologias que funcionam e atendem muito bem a necessidade do noivo e noiva hoje em dia. Meu nome é Fred Ross, sou palestrante, celebrante de casamentos, sou coach, tenho formação em teologia, sou comunicólogo e venho do rádio e da televisão. Tenho que contar uma breve história para você antes da nossa aula iniciar de verdade. Hoje nós vamos falar sobre um plano de 30 dias para fechar o seu primeiro contrato como celebrante. Como fechar o seu primeiro contrato em 30 dias apenas como celebrante. Uma aula completa, então se prepare e entre no módulo aula, isso quer dizer, desligue o telefone, saia do WhatsApp, né? Se está no desktop, feche a porta, peça para ninguém incomodar, para você até o final entender como em 30 dias você pode mudar a sua vida, mudar a sua carreira e vir para o mercado que mais cresce. Por que esse mercado de casamento mais cresce? Porque simplesmente ele se expande como a população se expande. As gerações crescem, querem se casar e há uma necessidade, há uma demanda. Na década de 80, nós tínhamos, até 1988, uma ansiedade política e econômica muito diferente no Brasil. Nós estávamos preparando a nova Constituinte, nós tínhamos uma bancada católica forte no Congresso Nacional, mas nós já tínhamos uma bancada forte também de evangélicos no Congresso Nacional como ministros. E eles estavam participando da escrita da nova Constituinte. E, nesse momento, o Brasil deixa de ser um país oficialmente católico para ser um país laico. Isso quer dizer, sem nenhuma religião oficial. E surge toda a ordenação de livramento, onde o preconceito, a perseguição, né, e qualquer tipo de ofensa, injúria a outra religião se torna crime. Bom, temos a liberdade religiosa. Na década de 90, mais um anseio social começa a surgir, que é a segunda geração de filhos de religiões diferentes que se encontraram e querem se casar. Nessa época, eu e meus colegas de rádio, televisão, mestres de cerimônia, estávamos trabalhando em nossas carreiras. E alguns colegas começaram a acrescentar nos seus sites de mestre de cerimônia o título Celebro Casamentos, Faço Casamentos, casamento poético, casamento emocionante. E até o finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000 começam a surgir cerimônias que são cerimônias prontas. O que são cerimônias prontas? São aquelas cerimônias que já estão decupadas em textos que trazem algum significado para esse momento celebrativo. Mas de onde surge a profissão celebrante de casamento? O celebrante de casamento, na terminologia celebrante, é aquele que celebra ocasiões importantes e, principalmente, o termo celebrante, ele estava sempre associado ao religioso que celebra as passagens da vida. Quais são essas passagens da vida? Nascimento, batismo, 15 anos, isso expandindo nossa visão, além da Igreja Católica, nós temos o costume americano da menina aos 17 anos, o menino aos 18 anos, aqui no Brasil é debutante aos 15 anos. Então, na passagem católica, tínhamos ali a primeira comunhão, a crisma, com um novo batizado com padrinhos, e logo em seguida a menina vai para a sua festa de debutante, uma passagem da vida. Depois, noivado, casamento, nascimento de filhos, batizado novamente. O ciclo para o qual o ministro religioso foi preparado é o ciclo da celebração da vida. Só que agora, final dos anos 90, início dos anos 2000,
o ministro religioso não é mais aquele preferido por famílias e noivos que possuem religiões diferentes. E eu sou atingido pelos meus colegas mestres de cerimônia com esta ansiedade deles terem mais um produto. Agora o produto de final de semana, dá para trabalhar um pouquinho mais, dá para ganhar uma grana a mais. E eu fui reticente a respeito disso, em função da minha formação teológica, que foi minha primeira formação aos 17 anos, quando sou consagrado diácono. Bom, agora eu sou uma pessoa importante dentro de uma igreja, na qual aprendi o cristianismo, e eu poderia me tornar padre, eu poderia me tornar um ministro religioso de carreira, e eu recusei. Dos 18 anos até essa passagem para os anos 90, eu me afastei do convívio e das práticas religiosas. Me tornei um estudante assíduo da culpa que me foi dada por não ter me encarreirado. Aquela coisa do pecado, né? Você abandonou seu dom, você não é uma pessoa que cumpriu o desígnio de Deus de ser um religioso. Mas foi no finalzinho dos anos 90 e 99 que um colega chega para mim e pede que eu faça a cerimônia dele. E eu, por 6 vezes que ele pediu, eu fui enumerando minhas críticas a respeito daquela postura. E isto era, acreditava eu, uma coisa só minha. Que cada um tem que executar uma função com excelência, se tornando especialista e entregando ao cliente soluções verdadeiras, inspiradoras e transformadoras. Tanto que o meu foco nessa época era TV. Fazendo o curso de produção de TV e cinema, já tinha formado como ator, já tinha estreado no teatro e eu queria televisão. E as minhas críticas eu posso enumerar rapidamente aqui. Não existe mestre de cerimônias para casamento. O que pode dar razoável margem a que um mestre de cerimônia da atualidade trabalhe num casamento é fazendo o papel de arauto real, isso do século XII, do século XIII, XIV, XV, que era aquele homem que anunciava a chegada dos convidados e depois ia aos convivas dar-lhes prazer de entendimento do que a realeza lhes ofereceria naquela ocasião. Então ele contava histórias, ele inclusive chamava o coringa, né, o bobo da corte, para entreter os convidados. A celebração não cabe ao mestre de cerimônias, que tem uma função muito específica. O mestre de cerimônia ele é o condutor de uma cerimônia e não o oficial da cerimônia, ou o celebrante. O celebrante ele tem que estar muito mais próximo do orador público, do palestrante, do que do mestre de cerimônias. E eu já tinha conhecimento disso porque já dava palestras, já dava cursos ao longo da minha carreira. Fui inclusive responsável pela cadeira de vendas do Senac, dando aulas de vendas, isso nos anos 1994, 95, 96. Então eu tinha muitas críticas a respeito disso. Aí as ideias dos meus colegas mestres de cerimônia eram oferecerem, como fazem até hoje muitos dos seus sites, cerimônias prontas como a cerimônia das areias, a cerimônia celta, a cerimônia do vaso, a cerimônia do plantio, a cerimônia da semente, a cerimônia das adagas, a cerimônia das rosas, a cerimônia das flores, a cerimônia da espada, a cerimônia da consagração do vinho, a cerimônia da garrafa do vinho, da cápsula do tempo da garrafa do vinho fechada numa caixa com pedidos dos noivos para que eles abram depois de 5 anos, a celebração das areias coloridas, onde os padrinhos participam, a cerimônia... São infinitas cerimônias prontas. Assim como a igreja preparou a cerimônia do casamento, pronta, a cerimônia é sempre igual. Uma declarativa pregatória de procedimentos que noivo e noiva deveriam prestar atenção para que o casamento fosse de modo indefinido, indissolúvel, perpétuo. E aí, pela 7ª vez, quando esse colega chega e fala, Fred, mas é você que tem que fazer meu casamento, eu pergunto para ele, por quê? Ele falou, porque você sabe escrever bem, você sabe trabalhar muito bem, você tem formação religiosa, mas principalmente, Fred, porque você sabe exatamente o que não dizer num casamento para ele ser bom, ser diferente, ser novo. Esta proposição foi a que me moveu, porque eu já conhecia todos os métodos.
que se usavam na época, que as igrejas usavam. Eu conheci o folclore de várias etnias a respeito do casamento, eu conheci a liturgia de várias igrejas a respeito do casamento. E ali eu me fiz humilde e falei, eu vou fazer seu casamento, porque refleti durante uma semana, tive apoio da minha namorada na época, a qual pedi em casamento, porque eu não casado, não tinha coragem de falar a noivos para se casarem, principalmente porque eu estava divorciado já há quase 4 anos do meu primeiro casamento. E enxerguei que o mercado de casamento não tinha um profissional celebrante, todos se anunciavam como mestres de cerimônia. Tanto que em 2009 ainda, a revista Veja faz uma matéria de 2 páginas, revista Veja Nacional, número 5 de agosto de 2009, você pode procurar na página 105 e 106, você vai ver lá 2 páginas mostrando o trabalho do mestre Fred Ross, colhendo o sim dos noivos. Porque a imprensa ainda não tinha assimilado que a profissão corretamente é celebrante de casamento. E agora um celebrante de casamento profissional, um celebrante que saiba conduzir uma cerimônia plurirreligiosa e não ecumênica, porque a cerimônia ecumênica deve permitir que ideias diferentes sejam apresentadas, 2 religiões diferentes. Isso aqui no Brasil, porque na etimologia da palavra, o significado da palavra ecumenismo é eu com o mesmo. Eu congregando-me com aquele que pensa o mesmo que eu penso. E não é assim que acontece. Bom, vamos aqui ao plano de 30 dias para você se tornar celebrante de casamento tendo o seu primeiro contrato. Primeiro contrato como mestre de cerimônias de casamento? Não, como celebrante de casamento. E eu vou dar esse plano de 30 dias completo para você. O que acontece? Você pode fazer a sua inserção no mercado entendendo 3 pontos importantes. E a cada ponto eu vou lhe dar as razões do porquê este plano de 30 dias pode funcionar para você. E como pode ter resultados e como você pode evitar os erros fatais que faz você desistir de ser um celebrante de casamento. Primeiro, não é necessário que você pare tudo o que você está fazendo para se tornar um celebrante de casamento. Você pode começar essa profissão nova simplesmente mantendo-se na sua empresa atual, mantendo o seu emprego atual, mantendo a sua atividade atual. E vamos entender por quê? Vamos puxar aqui a nossa primeira bolinha de explicação de como você, num plano de 30 dias, vai conseguir fazer celebrações de casamento. Você vai precisar usar o seu networking. Você vai precisar de acionar a sua rede de relacionamentos para que você seja aquele que todos saibam que faz um casamento. Então você tem que ter já prévia habilidade de falar ao microfone, você tem que ter pré-habilidade de colocar isso para as pessoas. Você tem que explicar como você agora é o mestre do casamento, como celebrante profissional de casamento. Porque não vale a pena você dizer que é amador. Nunca valerá a pena você dizer, eu estou começando agora. Você já tem que começar fazendo, começar realizando. E o seu networking vai trazer para você casais que vão se casar de 6 meses a daqui a 1 ano ainda futuro. Então você pode fechar em 30 dias um contrato e, claro, o seu network é importante porque as pessoas já confiam em você. Então, quando te contratarem para daqui 6 meses ou 1 ano, não tem problema, você é de confiança. Então, você vai estabelecer com eles um acordo, você pode colocar esse acordo em papel e você vai, através do seu network, ter pessoas falando que você faz celebração de casamento plurirreligiosa. Você atende todos os casais, você atende todas as religiões, porque você é profissional. Bom, isso vai dar o primeiro impulsionamento no teu pé colocado no mercado de casamento. Para o seu network funcionar, você tem que compor uma apresentação. Apresente-se como você decidiu se tornar um celebrante de casamento. E aí você pode se espelhar nessa história que eu te contei agora no início. Ela é bem resumida, você vê, em poucos minutos eu te contei o que me levou, o que me impulsionou
a me tornar celebrante de casamento profissional. E você pode inclusive dizer que foi impulsionado por essa videoaula, não tem problema. Já começa a fazer parte da sua história e construção dentro do seu network de confiabilidade de que você vai saber o que fazer, porque você está estudando, você está aprendendo, você está tendo auxílio de videoaula como essa. Segundo passo. Antes, vamos lá. Por que o networking é importante para você ser um celebrante de casamento profissional? A história do casamento é muito interessante. Ela, mesmo dentro da mesma religião, vou usar novamente o exemplo da religião católica romana, mesmo dentro da mesma ideologia, mesmo dentro da mesma eclésia de procedimentos de uma igreja. Então agora eu vou usar o exemplo da Congregação Cristã do Brasil. Mesmo dentro de uma das igrejas, de um dos templos da Congregação Cristã do Brasil, vou usar agora o exemplo das Testemunhas de Jeová. Mesmo dentro dos salões do reino das Testemunhas de Jeová, cada uma das unidades, cada uma das igrejas tem ali um ancião, um pastor, um ministro religioso. Seja ele intitulado rabino no judaísmo, seja ele intitulado Hassan na cultura judaica, seja ele um pastor de uma igreja evangélica, ortodoxa ou não, seja ele vamos lá, quais outros? Além de padre, além de pastor, diácono. Então, cada um deles, dentro da sua igreja, ali com seus membros, eles têm um procedimento que é, por padrão, até 60%. 40% há uma especificidade local, que é o costume dos membros. Isso acontece porque as tradições, elas são locais. Uma tradição só pode nascer dentro de um núcleo familiar e se expandir desse núcleo familiar para as famílias adjacentes. Então é por esta razão que o seu networking tem que funcionar como uma apresentação que dê para as pessoas confiabilidade de uma autoridade que você está assumindo possuir a partir daquele momento. E aí não tem problema ser plurirreligioso, porque você está agora sabendo, por ampliar a visão sobre as religiões, que mesmo dentro das igrejas os procedimentos são diferentes. Por exemplo, dentro da igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, o padre ele tem uma coleção de echarpes para todas as madrinhas serem cobertas no dorso. É uma exigência dele. Nenhuma outra igreja que eu saiba assumiu esta tradição do oficial da igreja Nossa Senhora do Brasil em São Paulo, uma das mais concorridas igrejas para os católicos apostólicos romanos. Então, conhecer as diferenças das religiões faz com que você possa dar ao seu networking razões do porquê é tão importante hoje o celebrante ser profissional e ser capaz de atender a plurirreligiosidade. Quer dizer, pessoas de igrejas diferentes que querem se unir através de uma celebração onde haja o respeito a essas diferenças. Vamos agora aqui ao segundo passo. Você, num plano de 30 dias, vai transformar tudo o que eu estou explicando para você que é necessário para o seu network num método. E lá atrás, em 1999, os mestres de cerimônia se colocando como celebrantes, celebram casamentos, não existia um método, existia uma maneira de fazer, pegando textos prontos e encaixando o nome dos noivos. Algumas contadoras de histórias, contadores de histórias, atrizes começaram a perceber esse mercado e começaram a reescrever a história dos noivos, desde o nascimento até quando se encontraram, namoraram, noivaram e agora estão casando. Isso é chamado storytelling, é a construção da saga do herói. Como vocês conseguiram fazer a transição do ponto A para o ponto B. O método que você pode usar é o mesmo método que eu chamo de esperança, que esses profissionais usam. Você vai lá no teu site, coloca que celebra casamentos, vai no seu network, explica que você está celebrando casamentos, está assistindo uma videoaula para poder aprender sobre o negócio do casamento e se transformar num celebrante profissional. Você vai usar qual método? Qual método você vai usar?
Se você usar a maneira comum das pessoas fazerem, pegam o que está pronto e começam a usar, é uma maneira de você começar, e você pode começar em 30 dias, e em 30 dias eu te garanto que mesmo assim, no marketing da esperança, desta maneira esperançosa de começar uma profissão, você em 30 dias consegue um contrato. A terceira dica aqui, a terceira bolinha vai explicar isso. Porque eu te dou certeza que em 30 dias você consegue um contrato de celebração. Porque o mercado está carente de pessoas que queiram fazer atuação de frente a centenas de pessoas convidadas pelos noivos que são da sua extrema confiança e querem ouvir de um orador, por capacidade de falar com eles, o porquê que o casamento é tão importante, já que ele é tão hoje prejudicado, e já tem um tempo que ele vem sendo prejudicado por tantas maledicências. Casamento, se fosse bom, não precisava de testemunha, quem viu um, viu todos, casamento é tudo igual. Né? No primeiro ano tem crise, no terceiro tem, no quinto ano tem crise, tem muitos casais que não passam do sétimo ano. Isso são dados geográficos, são dados do IDG, Índice de Desenvolvimento, do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IBGE tem esses números aí para mostrar. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 175% dos divórcios, das separações. Então o casamento ele é muito divulgado na sua tragédia da separação e pouco divulgado no seu êxito. A mídia não se interessa em falar que os casais estão felizes e se amando ainda depois de 10, 15, 20, 30, 50 anos. A não ser que seja um famosão aí e a matéria vá para a televisão. Vamos entender que maneira não é a mesma coisa de método. Método é científico. Todas as vezes que você aplicar o método, todas as vezes você vai ter o mesmo resultado. Se você busca um método de excelência, todas as vezes você tem um resultado de excelência. A maneira de fazer pode ser a mesma, mas o resultado não é garantido porque não respeita a metodologia científica. Por isso que o método sempre será científico. Eu desenvolvi um método específico para atender esse plurirreligiosismo. E eu desenvolvi ele não baseando-me apenas na minha experiência religiosa, baseando-me em 4 ciências: humanística, sociologia, psicologia e religiosismo. Essas 4 ciências me ajudaram a criar uma metodologia de atendimento, de prática, de construção do rito do casamento, do script, que é o texto que está ali embutido para ser dito no dia do casamento, né? Uma designação lógica com a concordância dos noivos, onde a escolha deles é prioritária à minha maneira de fazer. Eu dou opção dentro do método para os noivos escolherem vários fatores que constroem a eles não só a mensagem falada, mas também a plástica sonora, a sonoplastia que eles escolherem para o casamento e a ritualidade de entradas e de práticas à mesa solene. Vamos agora aqui ao terceiro ponto para você em 30 dias já faturar o seu primeiro contrato como celebrante de casamento. Está aqui, ó. Posicionamento. Você tem que ter posicionamento de mercado. Se você trabalhar com marketing da esperança, você pode até achar que está se fazendo ser visto por assumir um posicionamento. Mas posicionamento é quando você faz de si um profissional e se coloca no mercado de maneira executiva. Dentro do nosso curso de promoção, formação e profissionalização do celebrante de casamento com efeito civil, você tem todo o decupamento de posicionamento. Mas eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender a importância do posicionamento. Eu chamo ela do violinista de Nova York. Essa história é real, mas eu vou contar bem resumida para você ver como é prático você entender que é possível você em 30 dias ter o seu primeiro contrato. Esse violinista ele já tinha uma certa fama, mas no meio clássico da música. Então as pessoas populares não o conheciam. Então ele foi para o metrô de Nova York e começou a tocar seu violino com a sua caixa de violino aberta. É muito comum isso em Nova York. As pessoas vão apresentar sua arte e ganham donativos. E ele passou o dia todo tocando as mais clássicas melodias em seu violino.
No final do dia, ele fez a contagem das contribuições que ele recebeu ali e deu $100. $100. $100. Ele fez um posicionamento, ele é músico, ele tocou as melodias com a maestria de um homem já afamado no meio clássico da música. Uma semana depois se passou e ele estava num grande teatro em Nova York e ele seria o solista da orquestra e ele fez sua apresentação e recebeu $100 mil. Essa é a diferença do posicionamento correto no mercado. Essa é a grande diferença do posicionamento correto no mercado. Onde você tem que aparecer e como você tem que aparecer. Como você vai ser visto pelo seu network, como você vai ser respeitado pela autoridade do método que você usa e qual o posicionamento de mercado que você tem para granjear autoridade, para fechar contratos com até 2 anos de antecedência por ser escolhido pelos noivos. Faz toda a diferença esses 3 itens, mas se você aplicar esse método de se apresentar para o seu networking, buscar um método que te justifique profissionalmente e se posicionar corretamente no mercado, em 30 dias você fecha o seu primeiro contrato. Eu tenho certeza que você vai ter aí um prazo mínimo de 6 meses em média, 6 meses, para se preparar para esse primeiro contrato ser cumprido por você com honra e, claro, eu estou falando com você que tem um preparo de oratória, sabe falar ao microfone. Agora, quando você está apaixonado pelo mercado de casamento e você nunca trabalhou falando em público, quando você é apaixonado pelo mercado de casamentos, mas sempre foi mestre de cerimônias com pauta na mão, quando você é apaixonado pelo mundo dos casamentos e não sabe fazer o seu networking, não sabe encontrar como aplicar qualquer método que você escolha, e quando você não sabe se posicionar, você tem que buscar uma escola. Por isso a Escola de Celebrantes da HB7 Cerimonial e Treinamentos está aqui para oferecer a você um treinamento formal, o primeiro treinamento formal do Brasil que dá a você a outorga de fazer o casamento com efeito civil. Além disso, você tem dentro do curso de formação, promoção e profissionalização do celebrante de casamentos com efeito civil, compreensão completa do que é o negócio do casamento e quais são esses mais de 60 fornecedores do mercado de casamento que estarão envolvidos em qualquer projeto de casamento. Desde o projeto de casamento, do casamento com churrasquinho, depois do discurso, depois do estejam casados, os declaro marido e mulher, até o momento em que você percebe que você quer se posicionar em casamentos onde o valor investido pelos noivos é de 100, 150, 200, 300 mil reais. Então conhecer quem são esses 60 profissionais envolvendo empresas, envolvendo prestadores de serviço, envolvendo produtos, vai fazer você criar um networking específico dentro do mercado de casamento. E aí é um networking profissional. Dentro do curso você vai aprender a ver o negócio do casamento com amplidão, portanto vai construir o seu negócio legalmente de acordo com o Código Civil, de acordo com o Código do Consumidor, PROCON, Abrafesta, que é a associação aqui em São Paulo dos organizadores de festas sociais especificamente. Você vai entender a importância do cerimonial, do script, da roteirização, do rito do casamento e como se relacionar com todos esses profissionais de uma maneira sempre atualizável por posicionamentos teus para ser um preparado para que no mercado de casamento você seja indicado, inclusive, por um networking profissional. No segundo módulo do nosso curso, você vai aprender sobre a oratória específica para celebrantes. Se você já é um orador, se você já é um mestre de cerimônia, se você já é um ator, uma atriz, se você já é um contador de história, você vai entender que a sonoplastia de um casamento, ela necessita de uma postura vocal, ela necessita de uma apresentação muito específica para casamentos. E esse entendimento vai fazer toda a diferença na hora de você conduzir os noivos. Nós vamos analisar juntos como a sua oratória afeta
a fala que você tem com os noivos fora do microfone durante a cerimônia, a fala que você tem no microfone, como se dirigir aos convidados, como se dirigir aos padrinhos, como se dirigir aos pais e como falar com os noivos de uma maneira que o seu profissionalismo apareça e transfira não só respeitabilidade, autoridade através da palavra, mas também sentido de bênção àquela celebração congraçatória que se faz quando noivos querem uma cerimônia de casamento. No terceiro módulo, nós vamos ver sobre a teologia ecumênica. É um curso formador em teologia, onde você vai ter a sua capacitação como teólogo. Porque nossa empresa é associada a um instituto cristão, onde nesse instituto nós conseguimos, através da sua formação teológica, validar, diplomar você como teólogo prático, e assim você vai ter uma outorga para praticar o casamento para o efeito civil. Isso é totalmente legal. Há 17 anos eu pratico o casamento com efeito civil e não tenho nenhum receio de apontamentos, porque não deixei nenhum nozinho desfeito, não deixei nenhuma pontinha para reparo, nem legal, nem social, muito menos que fuja da responsabilidade necessária diante das famílias que ali você acaba representando. Você vai entender noivos de confissões religiosas diferentes, protagonizando com eles um rito cerimonial objetivo, romântico e inspirador. Então, no nosso curso, você vai ter como se transformar num celebrante premium. Exclusividade. Imagina você agora tendo um método exclusivo, premium, onde você apresenta para os noivos um escopo no qual eles vão ter direito, por ser natural esse direito, de livre e espontânea vontade de trabalhar com você a construção da mensagem. E se você crê que já possui a mensagem do amor, da esperança e da felicidade, e isso é o que se deve falar no casamento, você está muito enganado. Porque os noivos, quando vão para o casamento, eles já se amam. Quando os noivos vão para o casamento, eles já estão felizes. E eles não vão para o casamento celebrativo, eles não vão para esse congressamento com convidados para buscar mais amor e mais felicidade. E muito menos só para compartilhar esse amor e felicidade. Esse rito social, tão antigo quanto a história humana do casamento, ele sempre existiu para dar uma demonstração basilar das novas famílias que se formam. E dentro do nosso treinamento, no módulo 4, você vai entender como isso se transforma num negócio poderoso para você atuar. Nós vamos falar de branding, quer dizer, de marca. Nós vamos falar da construção do seu nome no mercado de casamento. Nós vamos falar de marketing, publicidade e vendas. Você vai aprender tudo a respeito desses assuntos com a experiência de 17 anos de quem já experimentou todas as possibilidades para saber dizer sobre elas. Revistas, mídias sociais, websites, AdWords, posicionamento orgânico, blog, relacionamentos pagos, propaganda paga, pagamento de comissionamento para vendedores, enfim, você vai saber tudo como marketing, publicidade e vendas funciona para o celebrante profissional de casamentos. No módulo 5, nós vamos mergulhar na língua portuguesa. Nós vamos aprender sobre escrita dirigida e escrita intuitiva. Isso porque você vai aprender sobre as 4 ciências que lhes falei agora há pouco no vídeo. As 4 ciências: sociologia, humanística, psicologia e religiosismo. Então você vai ter condições de ter sempre um discurso novo. Eu completo 900 discursos diferentes na minha carreira. Nunca repeti um discurso que seja. Todos os discursos foram específicos e essa especificidade, imagina você possuindo-a, como você pode dar aos noivos uma entrega muito maior. É por isso que os mestres de cerimônia ganham 1/3, 1/4 do que hoje eu recebo.
Porque eu tenho essa especificidade num produto premium de uma metodologia comprovada cientificamente, com uma base de estudos já consagrada há 25 anos. Essa base de estudo é o treinamento coach que está por detrás de cada um dos módulos que nós apresentamos no curso. No 6º módulo, você vai aprender sobre a administração do negócio, administração financeira, administração do tempo, vai entender como é a economia do mercado de casamento, a economia dos noivos, você vai ter condições, inclusive, de se inserir no momento certo dos preparativos do casamento para fazer a sua negociação. E extremamente importante é como se comportar de maneira legal dentro do mercado de casamento. Ser constituído uma pessoa legalmente autorizada para, inclusive, emitir uma nota fiscal, aceitar um cartão de crédito, pagar os impostos e ter uma carreira vitoriosa. No módulo 7, nós vamos falar sobre a legalidade do casamento civil. Aí nós vamos entrar na parte jurídica. E em cada um desses módulos nós vamos nos aprofundar muito, porque você vai saber sobre comportamento na hora da cerimônia, você vai aprender a orientar os noivos, você vai dar um trabalho coach para os noivos, porque você tem também, ligado ao nosso curso de formação, promoção e profissionalização do celebrante de casamentos com efeito civil, de bônus para você que está assistindo esta videoaula, um curso de 8 horas sobre administração de tempo e posicionamento profissional. Mais um bônus extra que é o e-book que nós escrevemos sobre o mercado de casamento e o comportamento desse mercado, que dá a você, inclusive, nesse e-book, a visão de como você vai ampliar o seu networking, se posicionando da maneira certa dentro do mercado de casamento, e não apenas dependendo do seu networking familiar e pessoal. Os segredos da indústria do casamento estão abertos para você dentro das nossas videoaulas e principalmente dentro do nosso curso de formação de profissionais verdadeiros que recebem diploma, certificado, habilitação legal para fazerem com efeito civil. Além de aprender tudo isso no nosso curso, que tem a duração via web, quer dizer, você vai ter as aulas online durante 6 meses. 6 meses. Depois nós temos em fevereiro de 2017 um encontro especial. Nós temos um congresso de novos celebrantes que acontecerá aqui em São Paulo. E para quem está assistindo essas novas videoaulas, esse congresso é bônus porque já está incluso na sua inscrição. Então você já tem 3 bônus aqui descrito, um e-book, 8 horas aulas já gravadas, prontinhas para você começar a aprender sobre o mercado do negócio, a administração do tempo e a administração do próprio negócio do casamento. E você tem também já a sua vaga garantida no nosso congresso em fevereiro de 2017. São esses 3 bônus que eu ofereço se você quiser sair do marketing da esperança do método amador para ir para a profissionalização como celebrante de casamento. Mas networking, ter um método e posicionamento dá a você em 30 dias um contrato de celebração. Te garanto, se você não conseguir em 30 dias, usando essas 3 dicas, você me liga que eu vou te dar um presente especial. Mas você tem que ter aplicado da maneira correta essas 3 chaves para você iniciar o negócio. Trabalhar o seu network, apresentar o método e se posicionar no mercado. Ter posicionamento. Então, se você quer muito mais, aproveite este ofertamento da turma que vai começar agora em novembro. Aqui você tem um link abaixo ou do lado do vídeo, você tem um link que você pode clicar e ler nossa apresentação do conteúdo de 6 meses de aulas online do curso. Você vai ter garantido esses 3 bônus que eu estou falando para você e você vai ter garantido uma oferta mais que especial. Quando em 2010 nós contratamos uma consultoria externa para analisar a nossa ideia dessa proposta de formação profissional, a empresa nos retornou um relatório com a seguinte conclusão: você tem uma mini franquia na mão, porque você dá suporte a teus associados,
esta tutoria você recebe mesmo após o curso, tá? Todo o curso ele tem tutoria constante, mesmo após o curso você recebe tutoria. O que é a tutoria? É acompanhamento, é tira dúvidas, é uma ligação direta com o facilitador para que você se adone da autoconfiança necessária para aplicar aquilo que você sabe que deve fazer no momento certo e da maneira correta. Não adianta você apenas se esforçar. Esforço da maneira errada é esforço jogado fora. Você tem que se esforçar da maneira correta, fazendo o que é correto fazer. Então, esta consultoria, neste relatório, nos designou assim: faça a apresentação do seu produto dentro do mercado de franchising por R$ 7.200 que você vai fazer sucesso, Não! Eu não quero vender franquia, eu não quero que a pessoa fique presa a mim por royalties. Eu quero fazer a apresentação de um curso. Mas a sua franchising vale R$ 7.200 no mínimo. E é uma das melhores micro franquias que nós aqui estamos trabalhando atualmente. Eu disse não, eu quero dar um curso de formação para as pessoas. E aí do valor de R$ 7.200, nós abaixamos para apenas R$ 3.970. Apenas R$ 3.970. Com todos esses bônus que eu estou dando a você. E como você pode pagar isso? Você pode usar o seu cartão de crédito e dividir em quantas vezes o seu cartão de crédito permitir. Consulte a taxa do seu cartão de crédito. Você pode fazer em 3 vezes sem juros via boleto. Tem que entrar em contato com a nossa equipe, tem que clicar no link aqui e seguir as orientações que você vai receber. E você tem que aproveitar a grande oportunidade de reaquecimento do mercado. No mercado brasileiro, nós estamos no melhor momento possível, porque é diante de uma crise que nós estamos abertos para o novo e fica mais fácil aprender, mais fácil assimilar novas metodologias de trabalho e principalmente mais fácil ingressar em novos nichos de mercado onde você, desafiado, se surpreenderá com a sua capacidade de manter a sua autoestima elevada para que você tenha certeza absoluta que, bem orientado, você faz no mínimo R$12.000 por mês de faturamento. R$12.000 por mês de faturamento. Garanto para você que nos primeiros 3 meses você já vai compor sua carteira de faturamento, usando, claro, o networking profissional, o método cientificamente comprovado e experimentado durante 17 anos e um posicionamento de mercado profissional. Aí fica tudo muito melhor para você. Mas venha para o mundo do casamento, porque nós estamos esperando você para ser um celebrante, homem ou mulher, profissional, que atendam noivos que querem muito mais do que ouvir conselhos no dia do seu casamento, correr o risco de ouvir gracinhas no dia do seu casamento e de se submeter a uma pseudo-autoridade de um celebrante que não sabe tratá-los com a eficiência de um profissional bem posicionado. Essa é a videoaula de hoje, agradeço a sua audiência, lembre-se de clicar aqui no link para que você continue conosco, recebendo outras videoaulas, continue conosco sabendo muito mais sobre o nosso curso de formação, promoção e profissionalização do celebrante de casamentos para efeito civil. Te espero no próximo vídeo, te espero do lado de cá, onde você pode vir junto a partir de novembro e durante 6 meses ter uma formação completa e quando o curso terminar, você já vai estar faturando seus contratos para você ser, sim, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz com o que vai realizar, porque você vai trabalhar no melhor da vida das pessoas. Portanto, você merece viver o seu melhor momento. Aproveite essa oportunidade, clique agora e garanta a sua vaga para essa turma de novembro, que vai até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em fevereiro nós temos um encontro garantido pessoalmente e depois de fevereiro nós vamos ficar 2 meses ainda online trabalhando para você implementar o que faltar. Vou pegar o seu negócio pelas mãos junto com você e vou acertá-lo para que você faça sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Fique com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui investindo tempo, energia, dinheiro para saber mais sobre o mundo dos casamentos. Um grande beijo, Fred Ross. Fique